Olá, povo de Deus, povo abençoado. Estou passando aqui nessa tarde, né, abençoada para deixar mais um videozinho, né? Como de costume, para a nossa meditação nessa tarde. E a palavra de hoje, né, está em Salmos primeiro. Quem são os bem-aventurados aí, né? Somos nós, né, os bem-aventurados, aqueles que conhecem a palavra do Senhor, né, são chamados de bem-aventurados. Então vamos estar lendo aqui Salmos primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Então, Deus nos chama, né, de bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados desde que o Senhor Jesus, né, ele nos tirou lá do mundo, né? Somos bem-aventurados, a gente alcançamos a graça de ser salvo, né? Então, a palavra fala, a gente que somos salvos, somos conhecedores da palavra, a gente devemos, né, vigiar onde a gente vai, com quem a gente anda. A gente tem que vigiar certa palavra que sai da nossa boca. A gente tem que saber falar, saber se vestir. A gente tem que saber, né, agir em certas situações. O que essa mensagem está passando para pessoas hoje? Porque certas pessoas, algumas pessoas, que são chamados de bem-aventurados, que já, né, segue, conhece a Jesus, não estão sabendo, né, ter direção, estão, né, no meio dos pecadores, e os Salmos primeiro fala, bem-aventurado aquele que não anda ao conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos pecadores. Por exemplo, se eu sou salva em Cristo e liberta, eu não vou frequentar festa onde há bebidas, há cigarros, esse tipo de coisas, porque eu já fui salva dessas coisas. Então, não importa se eu vou estar ali, não vou estar fazendo o mesmo que eles estão. Eu estou pecando se eu estou ali no meio, porque não é de Deus eu estar no meio. A Bíblia fala que Deus ama, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Se eu estou ali no meio do pecado, eu estou, não, posso não estar fazendo o que eles estão fazendo, mas só de eu estar ali, eu estou pecando. Então eu tenho que vigiar onde eu ando, eu tenho que vigiar o que eu falo, né? Porque certas pessoas também que se diz liberto, né? É, não sabe lidar com as situações, é, por exemplo, uma discussão a pessoa leva para o meio social, leva para as pessoas, não busca, né, uma forma de resolver, né, entre aquela pessoa, ela e Deus. Então, que a palavra fala que devemos vigiar, ser vigilante, né? É porque a gente que somos cristãos, a gente é muito espelhado, então, muitas pessoas estão olhando para mim, estão vigiando o que eu faço, né? Onde eu vou, onde meus pés pisam. Repara o meu modo de falar.
Então, a gente tem que vigiar para não ser alvo, né, do inimigo, porque o inimigo ele também anda ao derredor e anda furioso, né, olhando, procurando uma brecha para poder tragar. Então, a palavra fala, devemos ser vigilantes, a gente não devemos ir a certos lugares, a gente não devemos compactuar com certas coisas que a Bíblia, né, condena. Deus não está no meio do pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, a palavra de hoje é para a gente saber como se comportar no meio, na sociedade. A gente que temos o Espírito Santo, que somos salvos pela graça, né? Temos o Espírito Santo, temos a presença do Senhor, a gente não devemos dar motivo, né, das pessoas falarem, porque a gente somos espelho, então não podemos envergonhar o Espírito Santo. A gente tem que ser limpos, não importa onde a gente esteja, a gente tem que ser limpo. Se eu quero, por exemplo, se eu estou falando isso para você e se eu me comporto de outra maneira, nada vai valer porque as pessoas espelham muito na gente. Então a gente tem que ser vigilante nisso aí. Então, eu vejo muitos cristãos, sem citar nome, que frequenta, né, quadrilha, fala que não tem nada a ver. Mas a gente que somos salvos pela graça, a gente tem que ser vigilante, porque nem tudo a gente pode. A Bíblia nos dá o livre-arbítrio. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu escolhi viver com Jesus, eu tenho que esquecer todas as coisas que eu fiz no passado. Eu tenho que deixar para trás. Eu não posso querer viver com o Senhor e continuar no pecado. Eu não posso continuar no mundo de engano. Então, eu preciso ser liberto. Se a pessoa fala que está em Cristo e continua fazendo as coisas que o mundo condena, que Deus condena, ela literalmente ela não está liberta, ela precisa de uma libertação. Porque Deus, ele é amor. Ele nos preenche o vazio que a gente temos é do tamanho do nosso Deus, então só Ele preenche, não é festa que vai preencher, não é bebida, não é nenhum vício, é o Senhor que vai preencher. Então, se você está em Cristo, busque um caminho certo, busque ser obediente à palavra, porque a palavra fala que meditar de dia e de noite. Se você passar a meditar, quando levanta, durante a tarde e a noite, você vai saber ter um discernimento e vai saber como lidar com certas situações.